em 2022. Gente, que delícia. Estamos juntos na 3ª temporada do Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Ai, que delícia a gente pegar esse ano agora de 2022 com tanta coisa acontecendo, com tanta novidade. Então, gente, estamos muito felizes de estar aqui em mais essa temporada pra vocês. E aí, qual que é o assunto que a gente vai trazer? Gente, eu queria propor esse primeiro assunto aqui, que é pra gente falar a respeito de carreira, mais especificamente sobre planejamento de carreira. E eu trouxe esse tema não só pensando na nossa experiência, né, como consultoras, como trainers, mas também na nossa história de carreira, né? Porque nós três aqui temos uma trajetória. Fizemos uma transição, né, Então é isso, eu queria propor sobre o que é essa transição de carreira, o que é planejamento de carreira. Sabe por quê, gente? Nos meus atendimentos de coaching, de mentoria, eu encontro duas situações que são bem diferentes. A primeira situação é: muitas vezes, a pessoa que se planeja e que vai criar uma trajetória, e se a gente for consultar, inclusive, bibliografia, livros super bombados, é sempre falando do empreendedorismo. O empreendedor, sim, aquele que correu risco, aquele que fez, aconteceu e que investiu ou conseguiu um investidor. Agora, e a pessoa que não quer ser empreendedora? Ela não quer ter o próprio negócio. Ela só quer mudar de atividade. Ela quer ter novos desafios, ela quer se desenvolver, até porque esse crescimento, esse desenvolvimento profissional, isso é extremamente importante para as pessoas, né? Então, quando a gente olha a carreira, não só é ligada a essa visão empreendedora ou uma mudança drástica, mas como o seu desenvolvimento dentro daquela atividade que você faz, né? Ô Rê, você falando isso daí, eu tô atendendo algumas pessoas e essa demanda tá cada dia mais latente, né? E aí, essa semana, chegou uma pessoa para mim e falou assim: Bárbara, um par meu saiu da empresa para fazer uma coisa completamente diferente. Na verdade, ele não só mudou de empresa, mas ele mudou de atividade e de ramo, de business, completamente. E ele chegou lá intrigado. Ele falou: eu nunca tinha pensado nisso, porque ele tem a mesma formação técnica que eu. E a gente tá lá há anos e tal. E me acendeu uma luzinha. Então, hoje eu não quero falar do meu passado, eu não quero falar dos meus filhos, eu não quero falar... Eu quero falar do que eu posso ser. Aí eu falei: tá, que bom que isso gerou esse cutuco, né? Desse seu par, gerou esse incômodo em você. Mas você está insatisfeito com o que você está fazendo hoje? Mexeu aí dentro, beleza. Mas você está insatisfeito? Ele falou assim: não. Eu gosto da minha atividade técnica, eu gosto da parte de gestão de pessoas que eu faço, mas eu tô com preguiça. Aí, o que eu sugeri pra ele? Eu falei: você tá com preguiça de quê? Sim. Aí, ele falou assim: a empresa, a hierarquia é muito vertical, os processos são muito engessados, eu queria uma coisa mais dinâmica, só que eu sei que nessa empresa é difícil e tal. Aí eu falei assim: você tem familiaridade com as metodologias ágeis? Ele falou assim: eu já ouvi falar. Não sou expert, mas já ouvi falar. Eu falei assim: quem sabe, dentro dos processos que já existem, que você considera que sejam engessados, você não consegue aplicar na sua unidade que você trabalha um modelo diferente através dessas metodologias ágeis que elas servem exatamente para isso, né? Para trabalhar a mudança. Para trabalhar a mudança, sim, e resolver mais rápido, agilizar, sim, mesmo o processo. Ô, Bárbara, mas além disso, agora que você fala isso, eu acabei de me lembrar aqui de algumas pessoas que, quando me procuram para fazer transição de carreira, elas chegam com essa demanda assim: nossa, por exemplo, eu me formei em Direito e agora eu quero empreender, eu quero ir pro e-commerce, só que eu tô sofrendo muito porque eu vou jogar o meu diploma fora. Não, gente, isso não existe em absoluto, muito antes pelo contrário. Tudo que a gente aprendeu e desenvolveu faz parte do nosso repertório e vai ajudar a gente, por mais que a gente mude
contribuir aonde quer que a gente esteja, né? Eu tenho atendido bastante pessoas também na mentoria. E é engraçado como no início do ano as pessoas têm essa necessidade, né? Sim. Parece que o ano começa e a pessoa fala, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu preciso mudar. E um questionamento que eu faço é muito isso. O que tá te incomodando hoje? O que te incomoda? Né? Porque quando tem alguma coisa incomodando a gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é mudar. Às vezes é fugir daquilo. Se livrar daquilo de alguma forma. Né? Mas muitas vezes o entender esse incômodo e trabalhar esse incômodo, isso pode ser importante. Ô, Rê, E foi exatamente o que eu falei com ele. Eu falei assim, você não está insatisfeito hoje. Aí eu falei assim, a mudança que você espera da empresa, seja você essa mudança. Pegue o seu processo. Eu falei assim, mas você acha que a empresa não vai gostar do projeto? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Business é business, money talks. Então o negócio é o seguinte, se você mudar os processos, você vai gastar menos tempo, vai ter um custo menor e vai gerar resultado, que empresa que não vai adaptar, não vai implantar esse projeto? Mas aí entra, muitas vezes, aquela questão das pessoas ficarem como cativos, sabe? Esperando que as coisas aconteçam. Acomodados. E falar. Aí reclama, tem um incômodo, mas não assume essa responsabilidade da mudança, da transformação. Então, quando a gente fala nessa questão da carreira, eu acho que está muito ligado à responsabilidade, né? Pra quem tá protagonismo mesmo, né? Eu sou o agente da minha própria Renata, mudança. Ela foi no cerne da questão, porque a gente aprendeu socialmente, culturalmente, que as pessoas determinem muitas vezes o nosso destino, né? Dentro da escola, a professora, ela vai falar o que você vai fazer, que horário que é. E quando a gente entra para uma empresa, a gente também delega inconscientemente a responsabilidade para o outro determinar quando eu vou ser promovido, talvez até os cursos e as qualificações que eu preciso ter. E a nossa carreira, gente, é algo indelegável. E eu estava outro dia assistindo um filme, né? E assim, eu estava zapeando, porque eu gostaria muito de citar esse filme. E não era um filme da área corporativa, era entretenimento, mas teve uma frase que me marcou muito, que a pessoa, o protagonista do filme, ele estava muito insatisfeito, meia-idade, né? Que é outra questão, né, gente? Esse é outro podcast pra gente fazer. Outro né? da idade. Enfim. Mas aí é uma coisa que eu não conhecia, que ele perguntou assim, você sabe o que é carreira? Né? O significado de carreira que vem do latim, carreira é caminho estreito. E eu não quero um caminho estreito para mim. Você quer aquele caminho, né? Grandão, exatamente. Limites, né, então, gente? a gente também pensar isso. Que a gente não tem que também tem a obrigação de ter um plano de carreira. A gente tem que ter o compromisso diário de se desenvolver, de se qualificar, de viver boas experiências. Como a gente já falou em podcasts anteriores, ter esse compromisso com o lifelong learner, sempre estar aprendendo, porque a vida é dinâmica, gente. E nós aqui somos exemplo disso, né? Todos nós aqui já tivemos, se a gente puder nomear, várias carreiras completamente diferentes de outras. E nenhuma anula a outra, só agrega, né? Hoje eu tenho total consciência, hoje, né? Hoje eu sou psicanalista. Eu nunca pensei lá com 17, 18 anos, que é quando a gente tem que escolher o que a gente vai ser da vida, né? Profissionalmente. Eu nunca pensei em fazer nada na área da saúde. Nada. E hoje eu sou psicanalista, hoje eu atendo empresas e tal, mas eu tenho certeza absoluta que a minha trajetória no mundo corporativo, no mundo inteiro, culturalmente... foi fundamental para eu fazer o que eu faço hoje, para eu conseguir falar a língua, né, dos gestores. Sim. Porque aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, então, assim, e vou começando respondendo como que cada uma escolheu o seu curso original, né? Eu fiz comunicação social e na época eu lembro daquela música da Blitz que me ajudou, que é a história da universitária otária, que fala assim, essa é a história de uma universitária otária. A arquitetura àquela altura era loucura, mas em compensação, comunicação era uma opção. Ela se dava bem, ela se dava em redação. Pronto, gente! E eu fui fazer comunicação, não por... agradeço todas as conjunturas por eu ter feito, mas eu não fui fazer comunicação por vocação. Gente, e a verdade é que quando a gente faz essa escolha, a gente ainda é muito novo, né? A gente tem ali perspectiva, a gente tem sonhos, né? Muitas vezes isso não tá alinhado com aquilo que você deseja, porque isso não tá formado ainda. A gente tá falando de com 17 anos é muito Renata Lemos, como é que você escolheu o seu curso?
Eu acho que eu nem escolhi, acho que ele foi indo. Acho que ele foi indo, foi por osmose, aquela coisa, né? Eu já trabalhava na área bancária, com 16 anos trabalhava no banco e estudava. Então, pra mim, o natural era fazer administração, simples assim. Eu não pensei em fazer outra coisa. Vou fazer, porque eu já trabalho na área de banco, né? E era algo que ia me ajudar lá dentro. Então, eu nunca pensei de uma forma diferente disso. E também nunca pensei deixar a área corporativa, né? Porque, assim, na minha idade, na nossa idade, era legal, muito legal fazer concurso, ter estabilidade, né? O sonho dos pais era isso. Faz um concurso, tem estabilidade, né? Como é que você vai trabalhar? E quando eu vim para a área comercial, e aí eu acho que foi o grande tchan, né? Porque a administração é extremamente amplo. E quando eu vim para a Brahma, na época, né? Para a Ambev, na área comercial, aí que eu comecei a me encontrar. E eu fiz toda uma carreira nessa área de gestão comercial, como líderes em vários lugares do Brasil, enfim. E aí depois essa liderança despertou esse quê para as pessoas. E aí é o que a Bárbara falou. E isso também me ajuda hoje a trabalhar dentro das empresas, porque eu entendo que os líderes, o que as pessoas passam lá dentro. Entende, né? Da estratégia. E as pessoas falam, como é que você largou uma carreira? Eu falei, não larguei uma larguei. carreira. Pelo amor de Deus, a carreira tá aqui, ó. A carreira é o que eu levo, é a minha mochilinha. É a minha mochilinha que eu levo para todos os meus projetos, empresas, treinamentos, consultorias, e que faz com que a gente tenha os resultados que eu tenho pela experiência. Sim. Isso é maravilhoso a hora que a gente tem disso, E né? agora eu quero saber, Bárbara Villani, como é que você escolheu o seu curso, então? Eu escolhi, o meu primeiro curso foi Ciências Internacionais e Diplomáticas, que eu fiz em Milão, na Itália. Mas eu acabei Quem não pode, finalizando pode, e voltei para o Brasil. Mas por quê? Porque meu sonho era ser diplomata. E de onde veio esse sonho? Esse sonho veio... Eu sempre gostei de viajar e eu falava que eu queria trabalhar viajando, conhecendo outras nacionalidades, outras culturas, outras pessoas. Então? Não. Porque é o que todo mundo não, pensa. porque a parte diplomática ela é mais intelectualizada. Claro. Né? Então, eu sou uma pessoa intelectual. E o meu pai é sempre empresário, né? Ele sempre trabalhou nessa área internacional, mas como empresário, ele exportava pedra preciosa, né? Então, eu tive essa influência Tinha uma influência. Dele, porque desde muito pequena, e aí eu falo desde 10 anos de idade, que eu viajava com ele para as feiras internacionais. E eu sempre trabalhei com ele nas feiras, mesmo sendo você criança. Viu que qualquer gente, lugar do mundo olha a importância das influências. Seja na música, né? Seja na minha família. Seja dos pais. Seja dos pais, né? Do estilo de vida que a gente leva. Sempre tem essa questão de influência. E eu lembro meu filho, né? Ele foi fazer vestibular e ele falou assim: ô mãe, na minha idade, você sabia o que você queria fazer? Né? Porque nessa idade deles... Mas dá uma dosinha, né? Porque você fala assim, meu Deus... Eu falo assim, filho, faça o que seu coração sentir, né? Aquilo que vai te fazer feliz, realizado. Independente, porque muitas pessoas às vezes se frustram com a carreira ou tem uma mudança, porque muitas vezes elas fizeram aquilo por influência ou porque falam, isso dá dinheiro, isso é melhor. Expectativa. Pra viver a vida frustrada dos pais. Aí os pais, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser aquilo. E aí chega uma hora que a pessoa toma consciência, desenvolve uma carreira e chega uma hora que ela fala, não é isso mais que eu quero fazer. E aí ela não dá conta, né? Porque assim, o bonito é quando a gente fala, não é isso... E eu vou, né, igualzinha, mais aquela música, eu vou levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Tem gente que não dá conta. Não dá conta. Passa o resto e é da muito vida difícil. Nesse Infeliz. estreito. Nessa carreira estreita, E né? a mensagem que eu acho final que a gente poderia deixar é que a vida, gente, ela é muito curta. E a gente muda ao longo da vida. Ao longo da vida, os nossos valores mudam. Sim. E quando a gente muda os nossos... Tem valores que tendem a ser essenciais, né? Assim, são valores inegociáveis. Mas a gente muda de acordo com a vida que a gente vai vendo. A gente vai mudando nossos valores, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas limitações. E a área profissional muda junto com isso. E não tem nenhum problema tem nenhum problema com isso. A questão dependendo realmente da idade, tem gente que chega e fala assim, não, mas agora nessa idade eu vou trocar tudo, meu Deus, o que eu vou fazer? É um planejamento. Se existe a vontade no seu coração, se existe essa disposição para fazer...
pode ter certeza que isso é um chamado, né? Então, assim... E que vai fazer sentido, que vai né, fazer gente? sentido. Porque o que a gente faz na nossa vida tem que ter um sentido. Tem. Que é o porquê que eu tô fazendo isso, né? Qual que é o sentido? Porque quando a gente vive uma vida sem sentido, a hora que chega lá no final, ou na sua carreira, você fala assim, eu devia ter feito isso, eu Exato. devia ter feito aquilo. Aí vem a frustração. Exatamente. E hoje, infelizmente, nós temos profissionais frustrados, né? E que chega no momento da carreira e acha que ele não pode mudar. Sim. Mas pode sim. Pode. Né? Então, acho que o recado é esse, né? Ouça o seu coração. Sim. Né? Olhe pra você, o autoconhecimento, entenda os seus talentos, o que faz sentido pra você, das coisas que você faz, o que você quer construir e esse caminho vai abrir. Né? E aí esse caminho vai basta abrir. Não precisa ser um caminho planejamento, porque estreito. aqui ninguém é doido, ninguém é irresponsável, né? Joga pode tudo pra ser, cima que e tem. vai. Então, exatamente. Não, mas você tem que ter. Como é, né? Se você Claro. não fizer um planejamento financeiro, pode ser que você tenha dificuldades aí. A gente não pode agir por impulsividade, né? Não, agora é Sim. isso, acabou. Não. Mas se tiver um planejamento mínimo aí, é possível. É possível. Independente do momento de vida, né? A dica É final bem que eu isso. dou, então, é a primeira, como vocês disseram, eu concordo muito, esteja alinhado com seus valores. Né? Tenha uma atividade, uma rotina, um trabalho, uma jornada que faça sentido para você. Né? Não pense somente na subsistência, porque isso não é sustentável a longo prazo. E o segundo ponto é, se você quer fazer uma transição de carreira, se planeje para isso e queime navios, né? É aquilo. Vá, né? Essa expressão que é maravilha é justamente quando o navio aporta num lugar e tem que fazer dar certo, construir uma cidade, uma civilização ali. Então, taca fogo no navio, porque não tem jeito de voltar. Você vai fazer o que você precisar fazer. Você vai fazer acontecer para que aquilo ali dê certo. Então, isso muitas vezes é mesmo. isso. Mete as caras, entendeu? E não fica escutando os outros, não. Porque eu mesmo sou exemplo. Quando eu resolvi largar minha carreira executiva e sair de uma todas nós, multinacional, né, gente? Vamos falar meu marido, sério. ele me apoiou, mas eu via na cara dele O desespero. O desespero. Você né? tá louca? Como que você vai fazer? Como que a gente ouviu isso, né, gente? Exatamente. E aí, pra fechar, então, eu acho o seguinte: quando a gente tem uma carreira que não faz sentido, ela se torna um peso pra nossa vida. Né? E viver uma vida pesada, essa vida curta, né? E acho que a gente não merece isso. Então, viva uma vida que vale a pena. E quando a gente olha para nossa vida e vê essa vida que vale a pena, isso está ligado na nossa Maravilhoso. carreira, Sim, né? é o nosso propósito. Não deixa que isso seja um caminho estreito, né? Eu falo que a minha frase para esse ano é sem limites. Todo ano eu tenho a frase que eu acho que a gente pode alcançar outras coisas sim, e não deixe que muitas vezes o medo, a insegurança ou as outras pessoas limitem naquilo que você acredita. Então, Perfeito, bora buscar, né, a realização e viver uma vida com sentido. Isso ok? aí. Ai, muito bem. Pessoal, olha, valeu. Acho que esse papo foi muito bacana. Vamos trazer mais esse tema. Então, se você gostou, deixa aqui seus comentários, fale pra gente, sugira, compartilhe esse papo com mais pessoas. E seguimos, então, nos encontramos no próximo episódio de Faça Acontecer. E se você acha que o que a gente conversou aqui vai fazer sentido para alguém que tá passando por esse processo de transição de carreira, mas tá com aquele pezinho lá, vou, não vou, manda esse episódio para ela. Manda e nós certeza. estamos aqui pra ajudar. Se Isso precisar aí, de qualquer Exatamente. coisa. É como eu isso? digo, a minha frase esse ano é o seguinte: firma o corpo. E vamos embora, gente. Até o próximo Beijo. Faça Acontecer Beijo. podcast.